Olá, turma, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje e nas aulas anteriores, e ainda vamos seguir com este texto, nós estamos trabalhando com o texto determinados e determinantes, contextos e pluralizações, da página 121 da nossa apostila, do nosso caderno base, volume 3, enviado pela CEMED. Então, o texto começa lá na página 121, que é onde começa a parte de língua portuguesa da apostila, e esse texto vai até a página 125, tá bom? Daí, a partir da página 125 ainda, né, a questão 1, a gente já respondeu algumas questões. Então, hoje nós estamos lá na questão 9. Hoje vocês farão da questão 9 a 14, tá? Então, o que vocês precisam saber daqui? Bom, o texto ele vai falar basicamente sobre substantivos e adjetivos. Então, são conceitos que vocês provavelmente já estudaram, já viram anteriormente, tanto este ano quanto também no ano anterior, né? Mas é sempre bom relembrar, porque a gente sempre está revendo esses conceitos. Mas, de forma geral, o que são substantivos? Bom, podemos associar o substantivo com a ideia de nome de alguma coisa, seja essa coisa física, ou seja, algo concreto, ou algo abstrato. Como assim? Por exemplo, quando eu falo fada, ainda que fada não exista, né, no mundo real, mas vocês conseguem imaginar a forma da fada. Se eu falo unicórnio, né, ainda que esse animal, né, e fantástico não exista no mundo real, mas vocês conseguem imaginar a forma dele. Então, ele é um substantivo concreto. Substantivo abstrato é aquele que não tem forma. Quando eu falo, por exemplo, amor, felicidade, medo, dúvida, angústia, são palavras abstratas, porque a gente não consegue imaginar uma forma física para elas, tá? Então, substantivos é o nome das coisas, tá? Sejam elas físicas, ou seja, concretas ou abstratas. E o adjetivo é a associação que pode ser com alguma qualidade ou atributo. Pode ser qualidade ou defeito daquela coisa. Então, por exemplo, se eu falo unicórnio cor-de-rosa, unicórnio é substantivo, cor-de-rosa é o adjetivo, tá? Porque tá dando uma característica, um atributo ao substantivo. Se eu falo mesa pequena, mesa é o substantivo, pequena é o adjetivo, porque eu estou dando uma qualidade, um atributo, um predicativo para a palavra mesa, ok? Então, esses são os conceitos que vocês têm que relembrar, o que é substantivo e o que é adjetivo. Daí, lá na página 122 da apostila, começa mostrando palavras que são formadas através de outras. Então, por exemplo, há substantivos que eles são formados por palavras que, se eu fosse olhar isoladamente, não seria substantivo, seria um adjetivo, seria um verbo, seria uma preposição e assim por diante. Então, ele dá exemplos de palavras. Por exemplo, tem substantivos que são formados por mais de um substantivo, né? Como ele dá o exemplo, couve-flor. Então, couve é um substantivo, flor é outro substantivo. E juntos eles formam um substantivo composto por dois substantivos, né? Cirurgião, dentista. Cirurgião é um substantivo, dentista é outro substantivo. E daí, juntos, eles formam um outro substantivo. Cirurgião, dentista. Eu estou nomeando a especialidade de um dentista. Ele coloca também pontapé, né? Então, observem que a palavra composta, ela não precisa necessariamente ter o hífen, aquele tracinho entre as palavras. Ela pode estar junta, como, por exemplo, pontapé. Ponta é um substantivo, pé é outro substantivo e juntos formam o substantivo pontapé. Ah, ele deu um pontapé na bola. Aí depois ele continua falando que há locuções substantivas. O que são locuções substantivas? São palavras que funcionam como substantivo, só que ela é uma locução, porque ela é formada por um substantivo, mais uma preposição, mais outro substantivo. Exemplo, pé de moleque, né? Conhece o pé de moleque, aquele doce? Então, pé é um substantivo, de é a preposição e moleque é outro substantivo. Então, forma uma locução substantiva.
tá? Por que locução substantiva? Porque é uma sequência de palavras, é uma expressão usada para nomear um doce. Então, lembra que tudo que nomeia é substantivo? Então, por isso a gente fala locução substantiva, tá? Porque é formado por um substantivo, mais uma preposição, mais outro substantivo. Além de pé de moleque, ele dá outros exemplos: água de colônia, cor de rosa, dona de casa, anjo da guarda, juiz de futebol, porque a gente tem um juiz lá que cumpre as leis e também temos o juiz do futebol, então a gente tem que especificar de qual juiz a gente está falando. Ele continua falando de uma locução adjetiva. Então, tem a locução substantiva, que é aquela sequência de palavras usada para nomear algo, e também vai ter a locução adjetiva, que é aquela sequência de palavras para dar características, tributos a um substantivo. Então, a gente vai encontrar, por exemplo, uma preposição mais um substantivo, só que vai estar funcionando como uma locução adjetiva. Por exemplo, quando eu falo assim, é uma comida de casa. O de é uma preposição, casa é um substantivo. Mas quando eu falo de casa está caracterizando a comida. Quando eu falo, é uma brincadeira de criança. O de é uma preposição, criança é um substantivo, mas o de criança está funcionando como um adjetivo para atribuir uma característica para a palavra brincadeira, tá? Então, quando a gente tem uma locução adjetiva, que é uma preposição mais um substantivo, a gente pode substituir essa locução por uma única palavra. Por exemplo, ao invés de eu falar comida de casa, eu posso falar comida caseira. Ao invés de eu falar brincadeira de criança, eu posso falar brincadeira infantil. Daí, tem frases também que funcionam como substantivo. Quando eu falo bumba, meu boi, é um disse-me-disse, né? Para falar que é tipo uma fofoca, cada um fala uma coisa, e assim por diante. Então, tem frases inteiras que vão funcionar como um único substantivo, porque nomeiam uma única coisa. Quando eu falo o disse-me-disse, é como se eu estivesse falando fofoca, né? Uma única palavra. Quando eu falo o Bumba Meu Boi, é o nome daquele personagem folclórico, né? O Bumba Meu Boi, então, é o nome daquele boi lá do folclore. Ainda nós também temos substantivos que são formados por uma palavra substantiva e uma palavra adjetiva, como, por exemplo, guarda civil. Guarda é um substantivo, civil é um adjetivo. Cachorro quente. Cachorro quente não é o nome de um único referente, né? Que é lá o lanche, né? O pão que a gente come lá com a salsicha e tal. Então, cachorro é um substantivo, quente é um adjetivo, só que juntas essas palavras formam um substantivo, né? Que nomeia aquele único referente que é o lanche que a gente come. Daí ele continua dando exemplos de adjetivo mais substantivo funcionando como substantivo, ou seja, é o contrário. Se em cachorro quente eu tenho um substantivo mais adjetivo, em alto forno eu tenho um adjetivo mais um substantivo, né? Só inverteu a ordem. Só que aqui alto forno, gentil homem, está funcionando como substantivo. A gente tem também um adjetivo mais substantivo funcionando como adjetivo. Como assim, professora? Por exemplo, quando ele fala verde oliva. Verde é um adjetivo e oliva é um substantivo. Quando eu falo verde água, a cor verde água, né? Minha casa é pintada de verde água, da cor verde água. Verde é um adjetivo, água é um substantivo. E juntas essas palavras, verde água, porque eu estou caracterizando a cor, então juntas essas palavras formam um adjetivo, tá bom? Então, por hoje eu vou parando por aqui a explicação, porque até aqui vocês conseguem, então, fazer os exercícios da questão 9 à questão 14. E na próxima aula a gente continua, tá, com as explicações e da formação aí dos substantivos e adjetivos.